Tá difícil aqui, pessoal. Só um minutinho. Entrar ao vivo. Tô convidando a doutora, mas eu não tô conseguindo aqui, não. Ai, agora sim. Voltei. Nossa, Deus, que luta! Meu Deus. Ai, meu Deus. Difícil hoje, hein? Olha, eu acho que o assunto é um assunto que tá dando já preocupação aí, né? Uma preocupação até como diz, nos órgãos públicos aí que já tá, Pelo amor como de diz, Deus. né? Já estão ficando até preocupados, que a internet É. não está nem ajudando. Mas então vamos lá. A gente vai começar agora, pessoal, essa live. Essa live ela foi solicitada por várias pessoas que nos seguem, né? Que são funcionários públicos, que são pessoas que necessitam de condições de trabalhos adequadas para trabalhar. A gente vê que, infelizmente, a gente não vai entrar numa esfera do INSS, a doutora vai explicar melhor o porquê, né? Pelo menos por enquanto, a gente tem que ter como que eu posso dizer, esse cuidado, né? A gente vai falar de redução de jornada que, na verdade, é uma questão assim, que já existe na LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, desde 2015, é prevista, mas a gente sabe que muita gente ainda não, por não reconhecer o direito, ainda não acessa a, A legislação. a Ó. legislação. Então, a gente trouxe isso como uma maneira de mostrar, né, que você pode sim estar lutando para o seu tratamento. Em primeiro lugar, a gente não está falando em redução de jornada, que fique bem claro, para não trabalhar. A redução de Não. jornada, ela tem um objetivo, né? Assim como as mães atípicas, né? Elas solicitam esse direito, né? Que na verdade parte de um direito da pessoa com deficiência para atingir essas pessoas. E assim como tem direito para tratar, né, para fazer as terapias, hoje a gente vai estar falando que também a gente pode estar trazendo isso aí para ter cuidado, para cuidar da sua saúde, né? Porque a gente sabe que muitas das doenças autoimunes e da fibromialgia, elas necessitam não só de tratamento medicamentoso. Isso aí a gente ouve todos os dias médicos falando, sejam eles reumatologistas, seja eles neurologistas, né, médicos da dor, todos eles têm a mesma fala, né? E onde a luta para cuidar de uma fibromialgia, ou de um lúpus, ou de qualquer outra doença, é um conjunto, é multidisciplinar, né? O tratamento. Então, Esse, inclusive, Camila, é o primeiro ponto a ser abordado, né? sim. Porque acaba que o que eu observo é que, de forma geral, até mesmo pelo serviço público, né, Uhum. pelos demais servidores públicos, pelas pessoas que estão na gestão do serviço público, não entende que o servidor público que tem uma doença grave, autoimune, crônica, tem necessidade de ter um tempo para se tratar. Aquele servidor, por exemplo, que tem uma jornada de 8 horas, qual é o horário que ele vai ter disponível para poder fazer a sua terapia, para poder fazer a sua atividade, psicoterapia, a questão da fisioterapia, a Uhum. sua própria atividade física? E sem dizer ainda que o corpo ele não responde necessariamente no Não. seu horário, vamos supor. Ah,
o funcionário ele tem uma jornada de 8 às 18. Só que aquele mesmo funcionário que tem uma doença autoimune, se por um acaso, a depender, né? Porque cada pessoa é uma pessoa e responde de uma maneira. Uhum. Se for fazer uma atividade à noite, Não dorme. não dorme. Então, a gente pode até citar não só a doença autoimune, a gente pode trazer a fibromialgia, que não é autoimune, mas a gente É falando da crônica, pessoa né? que é uma doença crônica, a gente pode falar nessa questão, né? Por causa do sono não reparador, quanto mais tarde a sua atividade física, mais difícil você vai ser ainda para dormir. Então, a atividade física Exatamente. depois das 19 horas é um convite a não estar dormindo, né? Você, tipo assim, não é o recomendado, Não é o recomendado, não é. exatamente. Então, aí pensa no conjunto da obra. O funcionário trabalha de 8 às 18. À Uhum, noite, numa hipótese, né? O horário que a gestão entende, a gestão pública, né? Quem não entende da situação daquele funcionário, você, mas você pode fazer a sua atividade depois que você sair do trabalho. E como que ele uhum, vai fazer essa atividade se ele ainda por cima não tem o sono reparador? E como que ele vai exatamente, estar no dia seguinte, ainda por cima, no setor de trabalho de novo? exatamente. Ou seja, é um amontoado de problema É. sem solução e que somente o medicamento não vai surtir o efeito Não, necessário e só posterga o problema, né? sim, e assim, o que a gente vê, principalmente quando a gente está falando de doenças invisíveis, isso é cruel, né? Porque, por exemplo, quem me olha aqui agora, me vê aqui com um brinco, me vê com batom, né? E eu tô aqui hoje extremamente, eu sou uma resistente para fazer essa live, hoje É. eu estou extremamente, eu falei até com a doutora, extremamente atacada do síndrome do intestino irritável, e dores, então, assim, que é sintomas de fibro, né? Então, a gente vai sentindo muitas coisas, né? E a gente vai tentando administrar, final de ano, trabalho, muita correria, então Tudo as se coisas vêm, intensifica, né? né? Então, assim, intensifica, então realmente não é fácil. E aí, doutora, a primeira pergunta que a gente pode vir trazer aqui, né? O que seria essa redução de jornada? Em que consiste a redução de jornada, né? Porque eu até falei que reduzir jornada não é reduzir para ficar em casa, né? Porque isso aí Não, a gente tem que comprovar a necessidade, exatamente. né, versus o que a gente A tem feito. necessidade, exatamente. Primeiro ponto, a redução da jornada, ela tem a finalidade de que o servidor público ele se submeta às terapias multidisciplinares que ele tanto precisa para tratar a própria saúde. Como a gente estava falando no começo, se por um acaso esse servidor tem uma jornada extensa de 8 às 18, ele não tem um horário para poder fazer a Podemos pegar um fisioterapia, exemplo, o professor, né, que tem 2 jornadas aí, duas faz jornadas. 10 horas. Exatamente, 10 horas, mais extensa ainda, né? E aí você para pensar. Esse professor, por exemplo, ele não tem horário disponível para poder fazer a fisioterapia. Qual é o horário que ele vai ter para ele poder fazer o atendimento psicológico dele? Muito importante, que é pilar, né? Que é São os pilar, pilares. né? A fisioterapia, atendimento psicológico, a atividade física. Uhum. Não sobra horário para isso, Camila. Então, o que que Fora as acontece? consultas eletivas, Fora né? as consultas eletivas, que são necessárias, esse acompanhamento das consultas eletivas, é o conjunto da obra que torna a saúde o bem mais importante. O Certo. trabalho, ele não tem que ter aquele condão de sofrimento.
Não tem o Exatamente. condão de ser um ponto de sofrimento para o servidor, para ninguém. Ainda mais numa situação de doença crônica ou doença autoimune. Sim. Então, a Aí, redução da jornada de trabalho, o que a gente vê normalmente é de 30% a 50% a da da redução do doente. jornada da redução é para que o servidor tenha tempo suficiente para fazer as terapias multidisciplinares, se submeter aos exames, se submeter às consultas que ele tanto precisa. Porque a gente tem que deixar bem claro que, como é uma doença crônica, né, ela tem controle, entre aspas, né? Exato. Pelo menos é o que a gente tenta, através dessa, além do remédio, com essas atividades, quando possível, né? Quando o trabalho nos permite, né? Uma redução, o objetivo da redução é essa, porque no contexto geral, se não for isso, a gente não melhora, Não não tem melhora. melhora. E a gente não tem prazo, porque é Não, crônica. é crônico. É crônica, é crônica. E quem vive. Não tem perspectiva de melhora, Exato, exato. né? Então, Não tem assim, prazo, o medicamento não tem prazo para fazer para efeito. fazer, né? Igual você toma um analgésico, uma dor de cabeça, né? Ou você toma ali alguma alergia, mas no nosso caso, quando é uma coisa crônica, é muito mais difícil, né? E, e a gente sabe que algumas doenças, elas autoimunes, seja o lúpus, artrite Artrite reumatoide, reumatoide, espondilite, o Sjögren, a esclerose, esclerose múltipla, sim. a gente são doenças que também elas comprometem muito o quadro do paciente, né? Muitas delas causando fadiga, inflamações, dores, né? Enfim, que também necessitam, que causam depressão, assim como tem a fibromialgia. Então, Exatamente. que você Eu, precisa ali de acompanhamento o tempo todo de um psicólogo para lidar com isso, porque são altos e baixos, a gente vive numa montanha russa o tempo todo, eu falo isso tanto da neuralgia do trigêmeo, do lúpus, da fibro, da depressão, quando você acha que você está querendo estabilizar e vem alguma coisa, algum gatilho e você, desestabiliza. é, então assim, Então, realmente, o que eu costumo falar assim, que a grosso modo, a redução da jornada de trabalho para o servidor público, ela é importante para o servidor público, mas é um benefício também para a própria administração. exato. Porque, no final das contas, ela vai ter um servidor com mais apto para o trabalho, para desenvolver o trabalho. Porque não é possível, ninguém trabalha, ninguém é produtivo com dor. Concorda Uhum. comigo? Ninguém é produtivo com dor, Não, exatamente, né? exatamente. É uma adequação muito melhor do que um afastamento geral, Com né? certeza, E com a própria certeza. pessoa também, ela vai se adequar e se sentir útil Sim, naquela situação, né? Naquela proporção, porque acho que ninguém quer parar, ninguém pediu para ficar doente, né? Infelizmente, às vezes a gente ouve exatamente. assim, né? Nossa, mas nem parece que você está doente. Olha, você não olhando para você, você não tem nada. Nossa, você tem uma redução. Ai, que bom, eu queria estar no seu lugar. Ai, quero as É minhas dores cruel, é é cruel, é cruel. Aí Eu você estou falando pergunta, né? isso, eu estou Quero falando as isso minhas dores porque também? Você queria estar no meu eu lugar? exatamente, porque eu ouvi isso, né? Um relato desse. E aí a gente oferecer, quer ficar no meu lugar, quer sentir as minhas dores, né? Porque o que a gente, com certeza a gente trocaria todo o trabalho, trabalharia direto para não ter a dor que a gente sente. Eu Sim, mesma sou uma que falo com certeza.
não sentir dor, não ter depressão, né, não ter todo essa coisa que assombra, né? Que eu falo que tira um pouco do brilho da gente, mas a gente é resiliente, a gente busca, né, a lutar contra isso. Uma pergunta que foi feita aqui, doutora, e foi feita no início, e na página também que deixaram, é por que que a gente não está falando das pessoas do INSS? Pessoas Hum, que trabalham em supermercado, empresas privadas. Por que que hoje a gente não está falando em relação a empresas? Qual é a sim. nossa preocupação em relação a isso? Então, o que que acontece? O servidor público, ele possui estabilidade. E a partir do momento em que ele possui estabilidade, significa que ele não pode ser demitido do setor de trabalho dele. Então, isso historicamente foi aquela coisa, né? O funcionário público não tem FGTS, Não tem né? FGTS, E é como se fosse a, é a, a concursado compensação, né? normalmente, A exatamente, compensação, né? O estatutário, ele não tem um FGTS, mas ele tem estabilidade. mas ele tem O, estabilidade. isso, o funcionário de empresa CLT, privada, CLT, né? Ele tem o FGTS, mas não tem a mas não tem a estabilidade. estabilidade. E o Então, que para que isso ficar claro, significa? Para ficar claro, e o que que isso significa? A partir do momento em que uma pessoa é CLT, ela pode ser demitida sem que o patrão dê justificativa. E aí, se a pessoa virar para mim e falar assim, Ludmila, você pode, eu posso, eu teria direito a essa redução? Se for, se a gente entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, eu posso te falar que você teria êxito na sua ação. vai ter direito. Provavelmente tem grande possibilidade de ter esse direito. Só que, na primeira oportunidade, o patrão te demite. Sem Exatamente. necessitar de nenhuma justificativa. Por quê? Porque a CLT, ela não coloca a demissão, ela não precisa ser justificada. Existe demissão com justa causa e demissão sem justa causa. O patrão pode colocar ali que está fazendo uma demissão sem justa causa. E isso, e Uhum, ninguém aqui quer, Camila, eu pelo menos, né, a gente não quer ninguém sendo demitido, ninguém passando por dificuldade financeira, né, ninguém demitido de uma forma por ter entrado na justiça buscando a redução e ser demitido do nada, né? Vamos colocar assim, aham. sem Entendo justa causa. perfeitamente. Então, Entendo que isso perfeitamente. fique bem claro, que não que seria possível. A princípio, essa discussão seria possível na Justiça do Trabalho, sim. Só que o patrão não iria tolerar você permanecer, ele não iria tolerar você dentro da empresa recebendo o que você recebe com uma jornada reduzida. Uhum. Agora, tem aqueles casos que, como eu já vi, de gente que tem de empresa, Empregado público. empregado público, né? E que é Empregado regido público pela CLT. Esse é, aí, é possível, porque ele está equiparado ao servidor público. Então, uhum, seria sim viável a redução para empregado público. E quem é empregado público? É aquele funcionário da Caixa, do Banco do Brasil, da Petrobras. Essas pessoas são empregadas públicas. sim, Então, para eles, sim, dos Correios, inclusive, né? Não uhum, são servidores públicos, são empregados públicos, mas ele é equiparado a servidor público, então, para ele seria possível sim a redução da jornada. certo. E isso é bom a gente deixar salientado, né? Porque a gente tem uma lei brasileira de inclusão, que a gente tem lutado muito para que ela seja regulamentada, né? Essas lacunas, né, que existem ainda, né, que é a avaliação biopsicossocial que ainda não existe, que é
até mesmo esse fechamento desses do pequenos detalhes, diagnóstico. né? Então, assim, acreditamos que as coisas tendem a melhorar, né? Para o futuro, esperamos que isso seja mais estudado, né? Mas, assim, é um caso que tem que ser muito pensado. Direito? Tenho, tenho. Mas também você tem que pensar na questão da estabilidade, né? Que hoje a Claro, gente fala na estabilidade ali da gestante, né? Que é por lei, mas nessa função aí, nessa situação, já é uma coisa mais que não é tão comum, que né? não é tão comum. E eu penso assim, que a gente às vezes tem que pensar como patrão, né? Porque o servidor público, ele consegue, ele tem direito a essa redução sem que o salário dele seja reduzido, né? Ou Pois seja, é, ele consegue a redução de 30% a 50% da sua jornada sem alteração no seu salário. Mas será, aí eu te pergunto, que o patrão, o dono da empresa, ficaria satisfeito? Se coloca no lugar dele, é. de ter esse trabalhador com uma jornada reduzida e pagando o mesmo valor? E Uhum, certamente eu penso que ele iria demitir para contratar exato. outra pessoa, né? É. A não ser, doutora, que assim, a pessoa já seja uma pessoa, né, já seja PCD, entrou numa vaga PCD, né, que tem Exatamente. todo um horário já específico, né, que tem uma questão já toda específica, aí já é diferente, Aí né? é totalmente Nós diferente. estamos falando de uma coisa diferente, né? Mas o fato de você se tornar ou estar já diferencia um pouco mais a situação. Então, Isso. voltando aqui para o caso, né, dos funcionários públicos, a gente sabe que existe um trâmite para isso, né? Existe como é que se procede Cam- essa redução? Camila, a Eu, primeira coisa que eu vejo de o que é essencial é o relatório médico, o laudo médico. uhum, Por quê? Até porque, como a gente vinha falando a respeito da LBI também, o laudo médico tem que falar das necessidades daquele servidor público, dizer quais são as limitações que aquele servidor público vem sofrendo em virtude do diagnóstico. uhum, Então, é o primeiro documento a ser analisado, é o laudo médico. tá. E lembrando, né, doutora, que não basta ter um CID, né? Não Não, basta. A são gente tem que saber as as limitações limitações. precisam estar prescritas, precisam estar evidenciadas no laudo É, médico, né? porque, assim, uma das coisas que a gente tem que entender que o primeiro caminho é a gente solicitar administrativamente, né? Isso. É o E primeiro a, caminho. É e a, solicitar demonstrando a a sua necessidade necessidade, né? através de Demonstrando. laudos, através de mostrando as suas limitações, né? O que aquilo ali tem impactado na sua vida física, social, é, pessoal, do trabalho, né? Tem que estar, é o que a gente fala que é a avaliação, né? Avaliação E o biopsicossocial, né? psicossocial. Isso. É, tem alguém A, falando assim, a não é. avaliação, o que eu acho assim interessante é que a avaliação biopsicossocial ela começou a ser muito falada com a nova lei, né? Com a lei que vai entrar em vigor. Uhum. Mas a avaliação biopsicossocial é desde 2015, na verdade, né? É tudo aquilo que causa limitação de acordo até com a LBI. A Gleide Carvalho botou uma coisa aqui muito importante, né? Que uma reumatologista
disse para ela não remarcar, não, para não remarcar a volta dela, porque não trata, porque aqui não trata fibromialgia. Ela botou, não aguento mais esse descaso no SUS. Negativo, não aceite isso. Ela não tem essa escolha, ela como uma reumatologista, né, ela tem que tratar, é uma doença reumatológica, principalmente se ela está trabalhando pelo SUS, Com certeza. cabe fazer uma reclamação, né, no Inclusive no CRM, CRM, isso que eu no ia falar. CRM, uma denúncia no próprio SUS, tá? Na ouvidoria do SUS, uma denúncia, porque agora, a partir de janeiro, a fibromialgia se torna uma deficiência. Seja a, 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 a avaliação biopsicossocial regulamentada ou não, está É, ali a legislação. Então, enquanto não se tem avaliação, nós vamos lutar com as armas que a gente tem. Com os nossos médicos particulares, com os nossos laudos particulares, né, ou com os nossos laudos dos médicos que nos acompanham no SUS, mas eles têm obrigação de tratar. Porque se é trata de uma isso. síndrome que causa incapacidade, né, que tem muito mais de 100 sintomas, então é inadmissível para mim Uma ouvir, nos médica. tempos de hoje, uma médica, né, e ainda da área da reumatologia, falar que escolhe, né, paciente e falar que não trata fibromialgia. Então, sinceramente, é difícil. Deixa para quem quer tratar. Essa pessoa precisa que faça uma denúncia dela, Tá porque, pedindo. né, isso não, Ela tá a gente não pedindo. pode aceitar mais, tá, gente? E isso, aqui no meu estado, essa semana aconteceu um caso com uma colega, fugindo um pouquinho da situação, que ela foi pegar uma ficha, aqui já é lei estadual, tá? De prioridade de fila, no município que ela mora também tem lei, ela tem carteirinha, ela mostrou a carteirinha, quando ela pediu a prioridade, negaram, negaram. Falaram assim, nossa, agora todo Absurdo. mundo tem fibromialgia, né? Ainda é Não, afobada, né? isso. E ali ela teve uma crise, porque a gente sabe que isso mexe com o emocional da gente. Ela estava com muitas dores, triplicou, mas ela fez valer o direito dela. Ela chamou a polícia, tá? Ela chamou a polícia, ela fez um boletim de ocorrência, ela exigiu que a lei fosse cumprida, porque é isso que a gente tem que fazer. A É gente não pode isso. se calar. A gente não pode mais aceitar esses tipos de fala, esses tipos de preconceito, esse tipo de capacitismo, porque nós não escolhemos estar ou ter a fibromialgia, ou lúpus, ou artrite, ou qualquer outro tipo de doença autoimune, ou seja, uma doença crônica, né? Então, assim, as pessoas, o mínimo que a gente espera é respeito, é Com o mínimo. certeza. Não precisa, eu costumo dizer assim, dor não se compara, se ampara. Não precisa também compreender, não, mas pelo menos respeitar. É o mínimo que tem que fazer. É o Então, assim, mínimo. gente, não aceite mais esse tipo de tratamento em unidades de saúde, seja pelo SUS ou seja pelo privado. Não aceitem. Enquanto nós nos calarmos, esse monte de gente cresce. E a gente, informação é a que liberta, né? É Então, isso verdade. aqui é muito importante a gente falar isso. Tá fugindo um pouquinho até do nosso Não, mas assunto, é muito mas eu não importante. poderia deixar de passar que outra pessoa está aqui falando, Eli, a maioria dos médicos que passei não aceita dar laudo. Gente, laudo é um Laudo, direito. laudo é direito, era exatamente o que eu ia falar. Eu vi esse comentário também. Laudo não é faculdade, como eu falo assim, não é o médico querer. Ele não tem que querer dar, fornecer. Laudo é direito do paciente. Então, inclusive, vai uma dica aqui. Sempre que você for ao médico, peça o seu laudo atualizado. Porque em algum momento, se em algum momento, até o seu retorno você precisar, você vai estar com o seu laudo atualizado.
Que a gente costuma dizer que é um relatório, né? Os É um médicos tratam como relatório. relatório. E você fala para o médico, olha, eu preciso do meu relatório. Se ele disse, né, para você, que você tem fibromialgia, se ele te passou medicações para isso, se ele falou que todos aqueles sintomas que se falou é de fibromialgia, ele tem que colocar isso no Ele tem que papel. colocar no papel, lógico. Ele tem que colocar no papel, entendeu? Porque é uma necessidade que você tem. É uma necessidade. Ninguém está pedindo, as pessoas estão confundindo muito a luta que foi para considerar como deficiência para aposentadoria. Não, gente, não é assim mesmo, porque a gente sabe a dificuldade que é em conseguir qualquer benefício hoje pelo INSS, ou seja, por qualquer outra previdência. A nossa luta é garantir condições de trabalhos adequadas, uma delas é a redução de jornada, uma jornada adequada, que você possa trabalhar e fazer o seu tratamento, porque imagina que você deu ali, igual eu, 28 anos, 27 anos, 26 anos de serviço, hoje você está com 28, né? Você adoeceu e na hora que você adoeceu até por às vezes, um gatilho do trabalho, e na hora que você mais precisa, Não eles tem. te negam. Então, assim, é muito complexo isso aí, né? Então, a gente informa isso, né? Então, não deixem mesmo de fazer valer o seu direito ao seu relatório médico, né? E eu falo, não deu certo com um, Busque no procura o outro. outro, né? É pelo SUS, é tão difícil conseguir. Explica aí, doutor, os 180 dias. 180 dias. Gente, quando o paciente, entre o diagnóstico, vamos colocar, estou precisando de uma consulta eletiva. O que é consulta eletiva? É aquela consulta com especialista. A partir do momento em que você fez o pedido da consulta com especialista, o SUS ele tem 180 dias para te conceder a consulta. Se no decorrer desse tempo você não for atendido, você pode sim judicializar. Para quê? Para forçar o SUS a te conceder te conceder a consulta com o especialista. Eu já tive situações no escritório que o paciente estava esperando 2 anos. É absurdo isso. Para uma consulta. Isso não existe, isso é absurdo. É contra a lei do SUS, a própria lei do SUS. Então, o que acontece? É necessário judicializar. Esperar esse tempo todo pode significar para o paciente uma progressão Uhum, da doença dele. Ele pode se tornar, a doença dele pode piorar, né? Então, a gente precisa ficar atento a esse prazo delimitado pela própria lei. Porque uhum. se for superior a esses 180 dias, o que eu particularmente, né, eu já acho bem alto, Sim. né, o que já é bem alto, Quem tem dor não fazer consegue esperar. quem tem dor não consegue esperar. E outra, um ponto aqui também, Camila, que eu acho assim muito importante. Hoje ainda as terapias multidisciplinares pelo SUS, elas ainda não estão disponíveis. Isso é mais um motivo para o paciente que precisa para bater na porta do judiciário, considerando que as terapias multidisciplinares ainda não estão disponíveis. É. E já era lei, né? Já Antes era lei. mesmo, por exemplo, da a 14.705, né, que foi anterior à lei da fibromialgia, que foi aprovada recentemente, que vai entrar em vigor em janeiro, ela já falava, né, em tratamento, né, multidisciplinar para as pessoas com dores crônicas, né, e ainda, e aí a lei estava lá, mais uma vez aguardando regulamentação. E aí, gente, é o que faz. O que que a gente tem que fazer? É cobrar de Cobrar. quem a gente vota. O ano que vem é um ano eleitoral, é um ano que a gente tem que olhar muito naquele que está apoiando a nossa causa,
qual é o objetivo dele, porque são essas pessoas que vão estar lá em É cima, verdade. tá? Fazendo as leis, Regulamentando, né? fazendo lei, regulamentando lei. O executivo Exatamente. regulamentando, o legislativo fazendo. Então, a gente tem que observar muito isso. A Terezinha Oliveira falou assim: como descobrir a cidade que tem esse apoio? Acho que Terezinha está falando assim, onde apoio de redução. Qualquer município você tem direito à redução, né? Exatamente. Seja município, seja você funcionária do estado, seja você uma funcionária federal, né? Você Exatamente. tem o direito. Basta você bater, procurar uma boa assessoria jurídica, né? Eu falo isso porque eles automaticamente eles sempre negam, né? Porque eles costumam dizer de qualquer outra lei menos dessa, né? E a gente tem, né, doutora, as leis que nos protegem. Você poderia citar assim por alto? Sim, por alto Súmulas, nós temos temos súmulas, né? súmulas do STF, temos súmulas, nós temos a Constituição Federal também, né? Nossa lei maior, a lei maior do nosso Brasil. Nós temos as súmulas do STF também, que Nós temos alguns regulamentam. estados também que já têm essa lei. Em Alguns janeiro também nós já estados. temos pela fibromialgia, a lei da fibromialgia, né? Porque uma coisa interessante, eu vi uma, uma live com uma pessoa fantástica, né? E, e ela estava falando uma coisa muito importante, que a LBI, ela é tão, assim, ela é tão completa. Ela é. Ela é tão completa que não precisaria da gente ficar fazendo lei para cada doença, para considerar lúpus, Assina deficiência, embaixo, Camila. fibromialgia, Assina deficiência, embaixo. porque a própria LBI fala de toda e qualquer condição, né? Exatamente. Não, não teria realmente necessidade de fazer, não. Mas, infelizmente, o nosso governo é assim, tem que ter o nome daquilo ali, e mesmo tendo, a gente passa por todos esses percalços, né? É De ter, verdade. de lutar por uma regulamentação, né? De ter esse direito garantido, né? As gestões estaduais, municipais, os gestores, né? Vamos colocar assim, fingem que não sabem, que não conhecem, né? E acabam prejudicando o servidor, é, né? Porque acabam prejudicando o servidor, que eu digo no sentido quando indefere, quando nega um pedido que é essencial para o servidor. Exatamente. Tem aqui a Patrícia está falando que ela juntou todos os laudos, né? A gente está vendo aqui coisas positivas, né? Reumatologista, psiquiatra, neurocirurgião, deu tudo certo. Então, para vocês verem que o que a gente está falando aqui existe. Existe. Eu sou prova viva disso, que existe. Então, assim, a gente vê todos os dias no escritório, né? Eu acompanho o trabalho da doutora e como advogada também eu acompanho, eu leio muito sobre isso, vejo muito sobre isso e vejo o sucesso que tem sido essa luta. Porque, Com gente, certeza. é direito, é direito. Não tem como ficar cerceando o direito da gente ser tratado de uma doença tão difícil, tão dolorosa, que quem está de fora não sabe, Não porque sabe. quem estuda muitas vezes não sente. Por isso que fala isso que não quer tratar, né? É. Mas empatia é pouco porque a gente precisa, de tão cruel que é. Mas também é aquilo, né? Ter empatia e não conceder os direitos, Não, 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 não. Aí é judiciário, né? Por aí isso que é a gente recorre ao judiciário, não tem judiciário. jeito, né? Doutora, final do ano, eles querem mudar o horário do trabalho, tem que aceitar ou dizer que não consigo trabalhar à noite.
fico com mais dores ainda. Regis, olha, cada caso é um caso. Então, assim, você deveria marcar uma consulta com parecer. Não é nem para com a advogada. Eu falo isso porque a doutora faz muito isso. Muitas pessoas me procuram na página, né, só para fazer essa consulta com ela, para ela te dar um direcionamento do que você deve, porque cada caso é um caso, né? Eu não posso te Tem seus responder detalhes. sem conhecer o Uma detalhe, coisa que né? também é importante é a gente entender. Já teve afastamento? Não teve É, afastamento? Há quanto porque tempo tem está prazos afastado? também, Tem né, doutora? prazos? Sim, Tem prazos. Porque tem gente que confunde a redução com a readaptação, que isso. são institutos diferentes. Reduzir não é readaptar. Readaptar é o horário normal, você em outra função. O que também Exatamente. Com é um. melhores, né, que a gente supõe, com melhores condições de trabalho, a É, readaptação, exatamente. Que também é um direito, que também né? é um Mas é um direito, direito que lógico. vem regado de outras particularidades, né? De tempo e outras coisas mais. Então, é Isso. interessante, Regis, você entrar em contato, marcar um momento. Aí, doutora, depois você deixa o seu Instagram aí, para o Tá. pessoal que precisar, né, mandar esses directs, marcar uma hora, né? Porque eu tenho visto que você tem conseguido para muitas pessoas o sucesso, então, aí eu tô falando de algo que eu conheço, tá, gente? Eu sou uma delas. Fazem um laudo de qualquer jeito, laudo de qualquer jeito, realmente, o laudo ele tem que estar muito conversado com o seu advogado, tá? Porque laudo de qualquer jeito, se botar só assim, declaro para os devidos fins que Não. Camila tem fibromialgia, CID tal, tal. Tem Não, valor não surte nenhum, efeito nenhum. Não tá? surte efeito. Estou trabalhando em um supermercado, é o que a gente disse, né? Supermercado, é, a gente espera, espera e aguarda que com a lei da fibromialgia como deficiência, as condições de trabalho sejam Melhore. colocadas melhores, né? Que entre numa questão especial, tá? É o que a gente aguarda para a gente ver a partir agora de janeiro o que que vai acontecer. E lembrando que nós vamos ter que lutar junto, tá? Luta que se luta junto tem sucesso. Luta que se luta sozinho não vai para frente. Então, eu costumo dizer, eu falei em outra live com a Sandra do Direto da Fonte Fibromialgia, que eu gosto muito de acompanhá-la, é que a gente venceu uma batalha, a gente não venceu a guerra, tá? A lei aprovada foi uma batalha, a guerra não. A guerra, o que que é? É fazer as pessoas respeitarem, fazer as pessoas aceitarem, ter a condição de trabalho e ter regulamentação da lei. Aí sim, a gente pode dizer, né, Com avançamos, certeza. avançamos. Fui, inclusive, devolvida da escola por não atender a demanda da minha função. Complicado isso, né? Se você é funcionária estatutária, você precisa de uma ajuda urgente aí, né? Porque não há, as coisas não são assim, não. Até Trabalho. porque a gente precisa entender melhor esse contexto, porque não, a gente não conhece o caso, né? Mas até por uma questão também de preconceito, de discriminação. Então, isso tudo precisa ser bem avaliado. Uhum. A Muito Joana, delicado. a Joana Célia, ela botou trabalho para dois municípios diferentes, tem uma redução e readaptação. No outro é só a readaptação. Sofro de fibromialgia e artrite reumatoide. Então, no que você não tem, você pode pleitear, Pode pleitear? tá? Pode. Com a lei, vamos poder ter uma redução de jornada de trabalho? A princípio, quando se tornar deficiência, né,
Vai Depende da ter, regulamentação, né? representa exatamente da regulamentação. Mas lembrando o seguinte, o direito a gente até fala que tem, mas a gente tem que ter a segurança jurídica do seu trabalho. Essa aí a Isso. gente ainda não tem. Por exemplo, de não ser mandado embora, porque você conseguiu uma redução. Então, isso ainda não tem, tá? Por isso que a gente hoje está falando do estatutário, né? Do servidor público. Tem mais alguma pergunta? E eu vou caminhando aqui. As leis aqui, a gente falou da LBI, decisões judiciais, a gente está vendo muita decisão judicial favorável, né, doutora? Muito bom, muito Nesses bom. últimos meses de fibromialgia, a gente alcançou várias. Olha que bom, pessoal. É uma grande vitória, Camila. É o poder judiciário, né, batendo martelo, confirmando o direito que já existe. Então, eu vejo como um grande avanço. Uhum, é. Aqui a Elijane, ela botou, fui afastada do trabalho 3 meses, recebeu o benefício, dei entrada novamente, foi negado pela Justiça Federal, tem fibromialgia. Eliane, essa é uma realidade que grande parte das pessoas que são regidas pelo INSS tem vivido, mesmo pleiteando em Justiça Federal, né? A gente está aí com muito problema em relação a isso, né? A Previdência tem sido um pouco cruel, né? Eu lembro que eu dei até uma entrevista no Profissão Repórter, e naquele dia passou uma pessoa que tinha fibro e tinha esclerose, né? Que é uma doença que já está no rol das doenças, que dispensa até o prazo, né? Verdade. Rol das doenças taxativas, e mesmo assim eles negaram. A pessoa precisava totalmente de adaptação dentro de casa, para você ver o quanto que tá difícil mesmo, né? Mas a gente não pode desistir, não. Foi negada, vai de novo. Porque nesse caso é pleitear. É pleitear. Afasta, pleitia, volta e vambora. Porque é o que a gente está falando, as nossas dores é crônica. É Não tem cura. verdade. E ele tem que entender. Afinal de contas, nós pagamos o benefício, a previdência para isso, né? Para quando a gente precisar, a gente ter o socorro. Ninguém está querendo nada de graça. É claro que se todo mundo, né, resolver aposentar porque tem o CID da fibromialgia, a previdência realmente não vai, aí como dizem eles, né, não suporta, mas cada caso é um caso. Tem que ser Eles têm que avaliado. avaliar. Eles têm que avaliar. Porque eu conheço pessoas que falam assim, eu tenho e eu consigo viver normal. Eu tenho e não consigo viver normal, tá, gente? Eu estou falando isso porque eu tenho e não consigo viver normal. Sinto muitas dores, são muitas medicações, eu vivo de terapia, eu vivo tendo que fazer atividade, fisioterapia, eu tenho que fazer acompanhamento médico direto. E assim, essa jornada já é de anos, não é fácil. Então, não vem me dizer que só fazer uma coisa resolve ou só fazer outra, é um conjunto. E É o esse conjunto. conjunto não é cura, é para melhorar a condição e não tirar dor. Bem, esse, pelo menos, é a minha experiência, né? Pode ser que alguém mais possa me ajudar aí nisso, né? A minha médica reumatologista me deu um laudo me afastando da minha função de inspetora de escola para outra função. A prefeitura me negou. Então, é um Acontece. caso, acontece mesmo. Acontece muito. Aí é um caso que você pode estar procurando as vias judiciais, né? Exato. Porque se quem te acompanha é que sabe da sua necessidade, né? Baseado em quê? Qual foi a negativa, né, doutora?
Qual foi a negativa? Qual o conteúdo do laudo? Ele está explicativo também, né? É, como é que é o Tudo laudo que ela isso. apresentou, né? Como é o Por isso que, laudo? por isso que é importante estar em contato com um parecer jurídico, procurar um advogado, né, especialista na área, É que vai te porque, dar gente, o que que toda essa. acontece? O laudo, ele foi fornecido pela sua reumato, mas certamente você ainda foi submetido à perícia, mesmo com o laudo da sua reumato, Ah, e é importante falar isso, hein, doutora? né? Porque a gente não pede a redução e consegue ela administrativamente direto. A gente passa por Não, uma perícia. Isso passa pela é bom ficar perícia. claro. É bom ficar claro, né? E são Então, perícias, não são perícias fáceis, não. são complexas, são complexas. Eu falo assim que, de forma geral, gente, até um processo desse de redução de jornada, ele é como um quebra-cabeça. A gente tem que ir montando ele, né? Obviamente, né? Com o posicionamento correto, demonstrando, né, legalmente a necessidade do servidor público para obter o sucesso no pedido de redução da jornada. E eu tenho aqui uma das descrições, né, como a doutora falou, tem que ter laudos atualizados, né, relatórios detalhados, Relatórios porque detalhados. CID sozinho não é suficiente, precisa descrever limitações. Exato. Eu anotei que você falou E isso aí. por quê? E por que que você precisa da sua redução? Que é para fazer as terapias multidisciplinares, para para que a doença ela não evolua. Então, é para a sua qualidade de vida. Isso tudo Aham. precisa estar descrito no laudo, gente. Aham. A Cacilene botou: se o prefeito não atende o projeto que um grupo de mulheres que tem fibromialgia, o que o grupo deve fazer para fazer valer o projeto de redução de jornada? Redução de jornada não é um projeto, já é um direito constitucional previsto na LBI, e ele é um direito individual, né? Exatamente. É um Até direito. porque, vamos abrir aqui até um parêntese, né, Camila? É, Aham. essa questão do pedido da redução, ela é individual. Cada caso é um caso e tem que ser avaliado com a com a sua especificidade, né? Aham. Então, a lei ela existe, não depende do prefeito para poder fazer para fazer valer o direito à redução da jornada. É por isso que passa em perícia, né? Porque cada caso é analisado, né? O seu comprometimento, né? A sua Isso. limitação, né? O que que aquilo causa, né? Então, por isso que eu sempre digo assim, tem muitas pessoas que às vezes eu por dificuldade de ter acesso a reumatologista, elas vivem muito em UPA, né? Tomando medicação na veia para dor. Então, gente, cada ida, pegue, pegue ali a cópia do que você tomou. Pegue ali. Você falou uma coisa aqui muito importante também. Essa questão da ida à UPA, nem sempre o paciente ele é atendido pelo especialista. Ainda Exatamente. tem esse detalhe, né? Então, sempre que for havendo necessidade, faça o seu pedido para ser atendido pelo especialista, de quem vai dizer realmente o seu diagnóstico, né? Ó, a Rejane Vieira, ela, ela veio falando aqui que ela foi demitida de um trabalho, que eu descobri o diagnóstico, hoje trabalha em outra empresa e já não consigo exercer o cargo que fui contratada, não consigo mais dirigir. Isso é muito importante a gente levar em consideração, porque a limitação que uma doença causa é isso que te torna PCD. É, É isso que te torna PCD. Então, você já perdeu uma função, né? Que muitas vezes
tá te limitando, você tá dependendo de outras pessoas, né? Outra coisa que eu falo muito importante é a gente não ter medo de dizer o que a gente tem, né? Porque eu creio que muita gente fica com medo de falar do problema de saúde e ser mandado embora, né? Eu acho que e isso é muito cruel. Você está ali Com guardando uma certeza. dor, né? O que a gente espera agora com a lei da fibromialgia é que tenha vagas para pessoas com fibromialgia no supermercado, nas empresas, com a adequação do trabalho, né? Porque as empresas elas também têm isenção para cota de pessoas PCDs. E a gente tem que botar a nossa boca no trombone mesmo e lutar pela nossa condição. Porque, por exemplo, não adianta eu ter lupus e ficar com medo de dizer o direito que eu tenho, ele não vai acontecer. Então, alguém tem que começar, gente. Que esse alguém que comece por alguém. Que esse alguém seja eu, mas que comece. Mas que comece. Mas que comece, né? Então, boa noite, eu tenho fibromialgia e outras doenças, sempre no INSS nega. É o que a gente está falando. Infelizmente, parece que o INSS agora o objetivo dele é negar, né? É, E aí outras pessoas estão indo para a Justiça Federal, mas olha aqui, uma coisa a doutora falou muito importante, gente. O relatório médico que vocês levam para o INSS, ele é muito importante. Eu tive contato com... Tem pessoas que têm fibromialgia, só fazem ali o tratamento com reumato, mas tem problemas de depressão grave. E a reumato passa o remédio e não procura um psiquiatra. Você tem que procurar um psiquiatra. Ele tem que fazer parte do seu plano de tratamento, né? Porque quanto mais robusto o seu acompanhamento, mais você vai estar mostrando a sua necessidade. Não é, doutora? com certeza, com certeza. É por isso que a gente fala, né, que o relatório médico bem feito, o laudo médico bem feito, é o pilar para qualquer tipo de ação, seja relacionado a alguma necessidade de saúde, seja relacionado a uma readaptação, seja relacionado à redução da jornada, é o pilar. Exatamente. Hoje a gente está falando da redução, mas a readaptação é um instituto muito interessante também. Muito. Porque, por exemplo, muitas vezes você está como estatutária numa função que você tem que digitar muito, né? E aquilo ali te causa muita dor, muito tempo sentada. Então, na readaptação, que seu médico vai estar te pedindo, ele vai estar colocando suas limitações, você vai estar passando pela perícia, e a perícia vai estar te realocando num lugar, num local, onde adequado ao que você pode fazer. E aí você vai trabalhar, né? Pelo Exatamente. menos fazer a tentativa de conseguir ali ter mais sucesso, né? Deixa eu ver mais se tem alguma outra dúvida. Não consegui viver normal, é triste realmente, não consigo fazer nada. Pilates é muito caro, fisioterapia também é complicado. Concordo plenamente. Por isso que nós temos que lutar pela regulamentação da lei federal. Porque lá está escrito que ela tem que garantir esse tratamento multidisciplinar. Doutora, e se não garantir isso aí, judicializa. É o que a doutora falou Exatamente. antes, para quem entrou agora. Judicializa. Basta você estar ali, ó, com seu pedido médico, dizendo as necessidades que você tem de psicólogo, de fisioterapia, e ali, ó. Vou abrir aqui até um parênteses aqui interessante, Camila. Por quê? Porque a partir do momento, vamos colocar, é uma pessoa que não tem condição de arcar, vamos colocar com a fisioterapia, com o Pilates, o Pilates também, com o psicólogo, que tem dificuldade para obter, porque não é todo município que a gente reconhece que tem o atendimento psicológico e psiquiátrico, que tem o CAPS, assim, com tanta disponibilidade.
A gente Uhum. reconhece isso. Quando isso acontece, gente, o SUS e você judicializa e o município não tem o não possui a fisioterapia, não possui o CAPS, não possui aquela modalidade de tratamento que você precisa, o município é obrigado a separar um valor para você fazer em outro lugar, nem que seja na rede particular. É Exatamente. direito seu, do cidadão. Exatamente. Então, por isso que a gente fala muito sobre a importância dessa luta. Essa luta nossa é uma luta contínua, É tá? contínuo. E dá muito certo. Nós temos aqui no Espírito Santo, Vitória, capital, hoje ela tem um centro, né, da dor, que trata as pessoas. Foi o quê? Através de conversas com a Os secretaria, vereadores. vereadores, e hoje nós temos aí, em média, 150 pessoas sendo atendidas. Né? É uma realidade do Brasil? Não é, mas pode ser. Então, é a luta, tá? É o que eu estou falando, a lei federal ela vai vir, mas vai depender muito da gente da cobrança para que ela seja regulamentada e efetivada, porque senão vai ficar apenas ali no papel. Então, é o que eu falei, é uma batalha, vencer uma batalha, nós não vencemos uma guerra. É Tem muita verdade. luta ainda. Mas é o que a gente está falando aqui, o judiciário você pode buscar, né, essa ajuda nesse seu tratamento. Né? A gente até já falou dos prazos que os municípios, o Estado tem, né, para estar te concedendo essas consultas aí. Nós temos aqui a presença do vereador que muito nos contribuiu aqui no Espírito Santo, né, o Davi Aqui. Ismael, é É muito verdade. importante, é por isso que eu sempre falo que a gente tem que estar contando sempre com pessoas que estejam ao nosso lado na batalha, e no que precisar estou aqui, nós agradecemos sempre, Agradecemos. e é o que a gente precisa do apoio, é disso aí. Eu acabei de falar isso aqui no início, que a gente tem que estar vendo quem está do nosso lado, quem está enxergando a fibromialgia como realmente como algo, uma deficiência que precisa de um olhar, que precisa de cuidado, né? Que precisa de condições de trabalho. né? Nós tivemos essa semana no município aqui do Espírito Santo que a gente vai ter que procurar a municipalidade porque não tem placas, né? E foi aquele que eu comentei da pessoa no banco ser ofendida, né? Ela não Absurdo. e lá tem a carteirinha nesse município e ela foi totalmente hostilizada, né? Então isso aí a gente tem que ter a parceria, né? E isso é através de associações, é através de grupos. Eu vi alguém colocando aí que está tentando fazer, se juntar, seja uma sociedade organizada, seja um grupo, né? Isso é muito importante. Uma andorinha só não vai fazer o verão, não. Tenho fibromialgia, muito triste. Estou passando por perícia médica diariamente. Estou remanejada de função e horário reduzido, ambos autorizados pela Junta Médica Estadual. Nossa, Patrícia, muito bom saber disso. Tá vendo, Excelente. gente? Porque a gente vê que nem tudo está perdido, nem todo mundo está tendo que judicializar, né? Existe gente que enxerga além, né, doutora? Com certeza, com certeza. E é isso que a gente tá precisando. A gente está aqui hoje fazendo essa live exatamente por causa disso, devido às dúvidas que as pessoas têm, né? E que infelizmente, né, nem todo mundo tem tem essa possibilidade, né, Camila? Porque não é todo município, não é todo Não, estado que reconhece. não, não reconhece, né? Não reconhece esse direito, porque o funcionário com redução de jornada, mas ele está trabalhando, ele é ativo, é melhor do que ele estar lá afastado por licença médica, gente. Sem dúvida, é E vai ser produtivo. bom para ele, né, tá ativo. Então, assim, é uma coisa que tem que ser analisada, que tem que ser respeitada, né?
Isso, Gostei. inclusive, Camila, você falando dessa questão do funcionário, uma coisa que as pessoas, o paciente com fibromialgia, ele sempre fala: poxa, me sinto tão inútil. A questão da utilidade. Por quê? Porque psicologicamente, de uma forma, eles não se sentem pertencentes. Olha o Acontece outro. muito. Exatamente. Olha, eu tô começando a ficar feliz, gente. Tô começando a gostar dessa live agora, hein? Joana, Patrícia, me fala aí os estados que a gente tem que, ó, bater É, palma para esses parabenizar. municípios, parabenizar, né? Porque a gente está aqui para agradecer aqueles que lutam pela gente, né? Igual eu falei aqui agora com o vereador, a gente tem que agradecer por ter essa parceria, porque, ó, a Joana Célia aqui está falando, ó, trabalho em um município que temos a lei orgânica De de redução. redução de carga horária para portadores de fibromialgia. Gente, olha, com louvor. Eu gostaria até, Joana, de saber qual é o município, porque eu gostaria de fazer uma postagem na página fibromialgia.lupus, tá? É isso. Gostaria muito. Patrícia também, se puder me falar, né, o estado, porque isso é importante. É a gente mostrar para os outros estados, para os outros municípios, que outros municípios estão vivendo, estão sobrevivendo, concedendo, porque isso não é concedido de qualquer maneira, isso passa por uma perícia, isso é avaliado, não é por um CID. A gente não está falando não basta ter um CID, a gente fala por uma avaliação, né? A minha limitação já foi longe demais, tudo no meu corpo é cirurgia. Nossa, é. E aí é o que a gente fala, e a gente já pode pensar no que isso já tem afetado, se isso já gerou uma questão PCD para você, Exatamente. né? Porque o PCD ele pode vir com outras coisas. Uma complicação do lúpus pode te tornar PCD, de uma espondilite anquilosante, Artrite de um reumatoide. de uma artrite reumatoide, né? Então, a gente tem que analisar cada caso, né? Boa noite, só uma dúvida, porque só os órgãos públicos terão seus horários reduzidos? Não, Não, acho que você entrou depois. Não. Os órgãos públicos, a gente está fazendo a live falando de funcionário público, porque o funcionário público, ele é estatutário, né? possui estabilidade. Possui estabilidade. Você quer explicar melhor aí, doutora? Pode Então, o falar, funcionário repetir público, aí. ele não pode ser mandado, não pode ser demitido. E aí, a própria legislação, pelo fato dele não poder ser demitido, ele pode, e em contrapartida, por outro lado, a pessoa que é CLT, que trabalha com carteira assinada, ela recebe o FGTS, são as oposições, né? Um não pode ser demitido e não recebe FGTS. O CLT recebe FGTS, porém ele pode ser demitido. Aí o que acontece? Não se trata, não é algo que é imposto. Os órgãos públicos, não é que os funcionários públicos terão seus horários reduzidos, não é isso. Não. É de acordo com a necessidade do servidor público Você que pode pleitear o demanda, direito. que pode pleitear o direito à redução da jornada de trabalho. O que não é garantido, tá? O Kalene não é Não é garantia, garantido, tá? depende das limitações que o diagnóstico, que a situação causou para ela. E outra coisa, eles negam. A maior parte hoje tem que judicializar. A colega falou que no município dela não, já é lei lá na lei orgânica. Mas no geral, as pessoas têm A que regra é judicializar. negar. A regra é negar. Infelizmente, a regra é negar. Aí você me pergunta, mas eu trabalhando numa empresa, eu posso pedir a redução? Pode. Você pode. Mas Você pode até conseguir, mas a estabilidade você não no tem. trabalho, aí a gente não pode garantir. Você está me entendendo? Como você é uma funcionária num setor privado, se o seu empregador quiser te mandar embora porque você tem uma redução, entendeu?
Isso. Agora, depois, né, que essa lei for aprovada, você entrar num banco de dados, né, num banco de vagas para pessoas PCDs, aí já é totalmente diferente, né, que você já entra naquela regra ali específica, de jornada adequada, e assim sucessivamente. Mas não é, não é assim, não, só os órgãos públicos terão direito, não. A gente está falando, Exato. hoje a gente focou nesse porque muitas pessoas dos órgãos públicos nos procuraram. Mas a gente já deixou isso claro, que a gente não está falando das pessoas do INSS por causa da estabilidade. Ah, mas eu quero tentar assim mesmo, eu quero arriscar. Então, pode tentar, tá? Isso. Trabalho na junta médica de prefeitura e processo de redução de jornada e benefício próprio são negados, considerando que a municipalidade segue normas locais. Uhum. Acontece muito, acontece muito. Ocorre que, apesar de existirem as normas locais, existe a nossa Constituição Federal, que ela se sobrepõe a qualquer outra norma local. Outra coisa, as decisões do STF, elas têm também, elas são equiparadas a uma norma que rege toda e qualquer pessoa. Então, ela também se sobrepõe às normas locais. E qualquer ajuizamento, qualquer pessoa que bater na porta do judiciário buscando o direito, o juiz ele não vai poder se a decisão dele Restringir, né? vai ser baseada naquilo que o STF, que o STJ já decidiram, porque ela Porque se é sobrepõe uma à lei norma maior, local. É lei uma maior. lei maior. Então, por exemplo, o município fala na lei lá que não tem direito, mas a gente sabe que existe uma lei, a Constituição, existe a LBI e existe súmula. Sim, Tem súmula sobre isso. Então, o que que acontece com a lei municipal? Ela, em relação às outras, ela cai. ela cai. Ela não pode ser maior que lei federal, do que uma súmula, né, do que a própria Constituição. Por isso que a gente está aqui falando da necessidade, muitas vezes, você ter que buscar. Esse ponto, inclusive, Camila, ele é muito interessante porque o que por muitas vezes acontece? O servidor, a partir do momento, no momento em que ele recebe a negativa, ele fala assim, poxa, não tem jeito. Então, aí é que eu vejo a necessidade desse tipo de discussão nossa. Porque a gente Uhum. está falando assim, não, tem jeito sim. Apesar do município negar, se baseando em lei local, tem jeito. É É, possível discutir sobre isso. exatamente. Tem municípios que falam que só tem lei para mães atípicas e não tem para a Isso, própria pessoa com deficiência, onde já se sendo, viu, né? né, sendo que já existe a própria Constituição que fala da pessoa, primeiramente, como deficiência. A súmula fala, primeiramente, da pessoa com deficiência, né, para depois vir falando sobre os demais. Então, assim, não tem justificativa esse tipo de lei, né? Ela se torna até inconstitucional. Uma negativa dessa, ela é totalmente equivocada. No meu trabalho, eu era faxineira e cozinheira ao mesmo tempo. Hoje não aguento nem varrer casa. São as limitações que a gente vai tendo, né? Tomo muito medicamento, tenho tendinite, ombros, braços. Beleza, são instruídos a fazer isso e negar. Isso mesmo, É, Caliane, são instruídos mesmo, Caliane. Aí, exatamente, é o que a gente está falando isso. Tanto o INSS quanto quanto o órgão público. É negar, negar, negar. A gente fala isso porque a gente se depara com isso todos os dias, né? Outra coisa, doutora, para a gente finalizar aqui, dicas práticas para fortalecer esse pedido. o pedido de redução que você fala, É. o pedido, Camila, a dica prática é, primeiro,
tenha um laudo médico robusto. Ok. Laudo médico robusto é ele contando a respeito do diagnóstico, há quanto tempo faz o tratamento, O impacto daquele qual o trabalho na vida da impacto pessoa, né? exatamente, As é, crises que pode causar, né? as crises que pode causar, qual o impacto do trabalho na vida da pessoa, por que que ela precisa da redução da jornada. Isso Uhum. tudo é um ponto muito importante para ser analisado, para ser colocado no laudo médico. Outro ponto essencial, aí no caso, com esse laudo médico, com certeza o servidor ele vai passar pela perícia, pela junta médica do estado, do município, né? Ele vai ter que apresentar o seu laudo médico e aí, posteriormente, fazer o pedido de redução para ver qual é o ponto, né? Como que a administração vai entender a respeito da redução. A dica prática é essa: Olha, laudo médico robusto. exato. Nós temos uma colega aqui, a Mila Reis. Ela é advogada, ela botou que passou numa perícia na Justiça Federal e assim que soube da minha profissão, a advogada a advogada, que ela falou que ela era advogada, né, fez o comentário de que ela estaria expert no assunto e negou, dizendo que as dores não interferem no intelecto. Ah, não, meu Deus do céu. Gente, olha, é dolorido, é terrível ouvir isso, tá? Porque eu vou falar no meu caso, né? A fibromialgia causa fibrofog, o lúpus, a névoa lúptica. E, gente, o quanto é difícil, quantas reuniões, Mila, eu fui programada para falar, e na hora que eu estava ali no meio daquela reunião, discutindo as leis da fibromialgia, me sumia, assim, Sumiu. dava aquela névoa mesmo, sabe? E eu falava, meu Deus, e era uma força, e continua assim. Por mais que a gente venha, né, tentando melhorar, e nos dias que está em crise, então, é fora do normal. Mas, infelizmente, é o que a gente falou, né? Parece que eles estão aptos a negar, e É muitos verdade. deles a não reconhecer, ignorar o que a gente sente. Mas por isso que a gente não se cala. É É, verdade. É batalha, é uma batalha. Uma batalha por dia, né, Camila? uhum. Acho que, não sei se, onde conseguir a carteira aqui em Viana, Espírito Santo. Delma, me manda um direct, porque Viana, a lei da carteirinha é mais nova. Aí eu posso te ajudar. Depois me manda uma mensagem no direct que eu vou dar uma olhadinha para você. Formar uma associação, temos um grupo de 50 mulheres. Isso aí, gente. É isso aí. Fortalecimento. Fortalecimento. Meu reumatologista nem olha para minha cara, o mesmo que me diagnosticou. Meu Deus do céu. Isso é cruel, tá? É cruel. É cruel. E eu costumo dizer assim, acaba que até desanima a gente, né, de melhorar, porque uma das primeiras coisas é a relação médico-paciente, que tem que ser boa, É né? verdade. Ó, aqui no estado de Pernambuco temos a carteirinha e tem até estacionamento prioritário. Pernambuco, muito bom. Se o médico se negar a fazer um relatório, o que a paciente pede? Não, ele vai ter que fazer o relatório do que você realmente tem. Ele tem que fazer. Se ele está te falando que você É tem as direito seu. limitações, você tem as limitações, você tem fibromialgia, que é aquela dor, que é aquela fadiga, que é aquele cansaço, que é o intestino irritado, é a fibromialgia, ele tem que colocar. É seu É um direito direito. seu, né? É o seu direito. E se negando, você pode fazer uma reclamação dele, CRM para ele. O pior da fibromialgia é a fadiga crônica, concordo. Eu sou professora de estado e esse ano suspenderam o meu contrato. Sou professora contratada. Fiquei 5 meses desempregada. E aqui tem outra, eu não sei, doutora, se tem mais alguma outra pergunta, mas eu gostaria que você deixasse aí o seu
já fosse deixando o seu Instagram, né? Aham. Para as pessoas poderem entrar em contato, né? Quem sabe você possa, né, ajudar, esclarecer alguma coisa, né, nessa especialidade aí para alguém mais, né? E aqui, finalizando aqui, o que fazer se o pedido for negado administrativamente, que o primeiro passo você vai pedir administrativamente. Negando isso aí, gente, é judicializar, tá? É Não tem para onde judicializar. correr, não. É judicializar. Procurar um bom advogado que entenda da situação e judicializar. Hoje você pode ser de Minas Gerais e atender com advogado do Espírito Santo. Você pode Não ser do tem Espírito. problema, gente. Não tem problema. Hoje os processos eles são virtuais, né? A gente aqui no escritório tem clientes no Brasil inteiro, em São Paulo, em Minas, no Rio. Nós temos pacientes, clientes, pacientes, né? Então, hoje a judicialização não interfere, né? Esse É, acompanhamento do processo. porque muitas vezes as pessoas não sabem disso e fica limitada a quem eu vou recorrer, né? É igual eu Isso. falo sobre a telemedicina. Eu vivo super bem com a telemedicina. Eu falo que é uma das coisas que a pandemia, né, de todas as coisas ruins que teve na pandemia, a coisa boa que veio foi a telemedicina, né? Porque para a gente que sente muita dor, fadiga, e muitas vezes o médico nem precisa pegar em você, mas ele está ali e faz um atendimento muito melhor que se fosse num consultório 15 minutos, né? Olha Então, só, uma pessoa colocou aqui: meu médico cobra mais caro para dar o relatório médico. Denuncia uau, ele no CRM. Sabe por quê? Porque o relatório médico é direito seu. Ele não tem que cobrar para te dar o relatório médico. Se é meu Deus, o seu estado de saúde, ele pertence a você, você saber. O documento é um documento que ele emite. Então ele não tem que cobrar e nem mais caro por isso. meu Deus. Absurdo, totalmente absurdo isso. Não é fácil não, tá? A gente ouve muita coisa aqui que a gente fica entristecido, né? E em saber o que que as pessoas, né, que estão cuidando, que deveriam cuidar, né, fazer isso. E deixando o encerramento aqui, reforço a importância da informação e a luta Sempre. pelo direito, é o que eu falei, luta que se luta sozinho não há vitória, tá? Luta tem que ser lutada juntos, por isso que eu tô sempre ali aqui na página, né, fibromialgia.lupus, trazendo para vocês informação de médicos, colaboradores, sérios, empáticos, de evidência científica, né, coloco postagem de advogadas, né, como a doutora que eu conheço no direito de saúde, que vem falando da saúde, que é uma das pessoas que não tem fibromialgia, mas sem cobrar nada, nos acompanhou em todo o processo aqui dentro do Espírito Santo, a luta, né, e isso foi muito bom. Então, é gratificante ver pessoas, ver políticos, né, que são os legisladores, que se preocupam verdadeiramente com a causa, né, aquele que bota a cara na reta e fala assim, eu luto pela lei da fibromialgia, né, médicos que realmente são empáticos, que respeitam, que tratam com empatia, então, e a gente tem que lutar contra esse tipo de fala que a gente ouve muitas vezes, que a nossa dor é frescura, que a nossa aparência está muito boa, que o nosso laudo tem que ser mais caro, que não vai dar laudo para gente. Então, Absurdo. o meu convite aqui é para a gente caminhar junto. Janeiro está logo ali, né? A gente está num ano que se encerra. Essa vai ser a última live do ano, né? Para o próximo ano nós teremos outras. Mas o que eu quero dizer é que nós teremos grandes desafios
para fazer a nossa lei de fibromialgia entrar, né, em, vamos dizer, ser regulamentada, entrar a todo vapor e nos atender da maneira que a gente precisa. E eu conto com vocês, eu conto com os comentários de vocês, com os reposts de vocês, né? Convide os amigos, informe, informação liberta, eu sempre falo informação verdadeira e liberta, não de falácias, Verdade. né? Mas verdadeira e liberta. E é isso aí. Um carinho para todos. Quero agradecer a doutora Ludmila, que sempre está aqui nos atendendo com todo carinho, com toda a colaboração, né, com toda empatia. Deixo aqui o meu agradecimento. Você deixou, doutor, o Coloquei, coloquei. seu Insta, você pode colocar novamente? Vai que alguém entrou agora. Eu que Seu agradeço Instagram. também, Camila, a oportunidade de estar aqui falando com vocês, porque eu vejo que. Ludmila, porque eu já estou digitando aqui. Porque eu vejo assim que a informação ela liberta, né? Trazer conhecimento, esses aspectos jurídicos que muitas vezes eles são tem muitos aspectos jurídicos que são muitas falácias, Uhum. né? Que as pessoas às vezes ficam desmotivadas por causa de um não. Quando, na verdade, por muitas vezes esse não, ele tem que ser um impulso para uma grande luta. Exatamente. Tem momento que a gente não pode esmorecer diante do Não, não, é verdade. né? Ele tem que ser impulsionador a uma atitude, a uma mudança de realidade. E todas as nossas legislações, se a gente for parar para avaliar direitinho, todas elas tiveram uma luta por detrás. Hoje a É, gente usufrui de algumas legislações, a LBI é uma a delas. LBI é um grande exemplo, É um né? grande exemplo disso, né? Então, eu falo mesmo que não se contente com o não. Procure informação de quem é atuante. Seja no Uhum. setor de saúde, seja no setor de servidor público, seja no setor trabalhista, mas que tem quem entenda da causa, né? É, Para não ter problemas futuros, né? exatamente. Achar que está buscando uma Frustrações, né? Eu costumo solução dizer são frustrações, né? para não ter as frustrações. É. Né? É como a gente falou aqui, até em relação às pessoas que são CLT hoje. Poxa, eu poderia motivar? Poderia, mas a gente tem Uhum. que entender que tem que expor, né, que eles não são pessoas que, por outro lado, o patrão, ele pode demitir sem justa causa. É É até uma questão de responsabilidade, né? responsabilidade que a gente tem É que ter, responsabilidade. né? Dizer que pode ter direito? Pode. Mas a seguridade que o estatutário tem, As consequências não tem, né? A segurança é, do estatutário não tem. é. Então, é uma questão de responsabilidade. E essa diferença já é uma coisa histórica, né? Do estatutário foi o que a gente explicou no início, Para para o o CLT. CLT. Um tem o FGTS e outro tem estabilidade. Quem tem estabilidade não tem FGTS. Quem tem FGTS não tem estabilidade. Então, é Exatamente. assim que diferencia uma coisa da outra, uma compensação, né? Mas é isso aí. Agradecemos a Joana Célia, muito obrigada por falar que a live foi muito boa, esclarecedora. Que bom. Aos demais, qualquer dúvida, pode mandar aí pro direct que a gente vai estar falando para vocês. Se a gente ficou. Eu tenho fibromialgia, quero saber qual é o documento que preciso dar entrada no benefício. Aí já é um benefício, se for um benefício do INSS, já é uma coisa específica do direito previdenciário, né? Que é Exatamente. para o ano que vem, a gente já vai estar trazendo uma live com uma pessoa de direito previdenciário junto com a gente, né, doutora? Isso, isso. Mas a gente vai estar avisando, aí vai ser exclusivamente para o pessoal do INSS, tá? Exatamente.
A gente vai estar tentando ajudar vocês nessa luta aí de perícia, o que que tem direito, o que que não tem. A gente só está esperando essa lei entrar em vigor, tá, gente? Um grande abraço a todos. Um abraço. Desejo a todos um ano novo maravilhoso, um Feliz Natal, um ano novo Amém. maravilhoso, que a gente possa ter mais sucesso cada dia mais nos nossos tratamentos e conviver com menos dores. É o É que eu desejo para verdade. todo mundo, tá? E bastante empatia com a nossa luta e com a nossa causa. Um grande abraço, doutora, muito obrigada mais Eu uma que vez. agradeço a oportunidade mais uma vez. E obrigada a todos vocês que estiveram aqui, aos que passaram, aos que ficaram e estiveram aqui nessa live com a gente. Foi um prazer estar com vocês. Gratidão. Deus abençoe a todos. Gratidão. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau, noite. gente. Um grande abraço.